É muito importante nós meditarmos nesse assunto, rezarmos pelas famílias e trabalhar em defesa da família. Nós vamos poder fazer 2 pregações, hoje e amanhã cedo também. Então, nesta primeira pregação de hoje, eu quero conversar um pouco sobre a família, com relação ao sentido da família e o matrimônio. E quero deixar para amanhã uma reflexão sobre a outra dimensão da família, que são os filhos. Deus, quando uniu o casal, o primeiro casal, o casal que é o protótipo da humanidade, Adão e Eva, Deus disse para eles: crescei e multiplicai. Nessas 2 palavras, a gente tem o que Deus quer do casal, o que Deus quer da família. Primeiro, crescer. Segundo, multiplicar. O casal precisa crescer. Um fazer o outro ser melhor, mais santo, mais humano, mais capaz, mais paciente, mais bondoso, menos egoísta, mais religioso, né? Crescei. E depois Deus disse: multiplicai. Eu acho interessante Deus ter dito primeiro crescer e multiplicar. Quem não cresce não pode multiplicar. Se a gente não cresce, se a gente não amadurece, como é que a gente vai poder educar os filhos? Não é? Mas hoje vamos conversar então sobre o primeiro verbo, crescei, a família, o significado do matrimônio, do casal. Amanhã, nesse mesmo horário, se Deus quiser, vamos conversar um pouco sobre os filhos, a educação dos filhos, que é algo importantíssimo, missão também da família. Bem, gente, nós sabemos que Deus quis que nós existíssemos. Santo Irineu, um santo lá do século II da igreja, doutor da igreja, Santo Irineu disse assim, que o homem é a glória de Deus. Claro, quando a igreja fala o homem, não está falando do masculino, está falando do ser humano. Então, o homem é a glória de Deus, o homem, a mulher, quer dizer o quê? A coisa mais importante que Deus fez na terra, nesse nosso mundo. Por que nós somos a glória de Deus? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. O Papa João Paulo II uma vez escreveu uma carta belíssima às famílias, no ano de 1994, que foi o ano internacional da família. E o Papa João Paulo II disse uma coisa maravilhosa, ele disse que quando Deus quis criar o homem, Deus foi buscar dentro dele o modelo para fazer o homem. Ou seja, criou a sua imagem e semelhança. Então o Papa diz, Deus não podia ter feito o homem melhor. Se fez o homem e a mulher a sua imagem, a sua semelhança, Deus não olhou para a pedra para fazer a gente, não olhou para o pássaro, não olhou para o animal do campo, não, Deus olhou para ele, para nos fazer. Esta é a coisa mais importante para nós vivermos bem, gente. Nós sabemos a nossa dignidade. Nós não somos apenas um amontoado de carnes, de ossos, de músculos, de veias e de outras coisas. Não, nós somos uma alma criada à imagem e semelhança de Deus, que dá vida a esse corpo. Sem a alma, o corpo não tem vida. Tanto assim que quando a pessoa morre, o que acontece? Separou a alma do corpo. A alma volta para Deus e o corpo vai para a terra. Até que na ressurreição do último dia, Deus vai reunir de novo. Então, esta obra-prima de Deus que somos nós, a glória de Deus, como diz Santo Irineu, Deus quis que existisse aqui nesse mundo, não é? Mas para isso Deus fez um projeto. Como é que o ser humano vai existir no mundo? Deus fez um projeto, esse projeto tem nome, família. Família. Quando você vai fazer uma casa, ou vai construir um avião, ou vai construir um automóvel, é claro que você faz um projeto demorado, um projeto calculado, um projeto que envolve às vezes milhares de pessoas. Também para que o homem existisse na face da terra, Deus fez um projeto.
criou esse mundo maravilhoso. E para que nós existíssemos, Deus fez um projeto, a família. O Papa João Paulo II chamava a família de santuário da vida. Eu até escrevi um livro com esse título, Família, Santuário da Vida. O que quer dizer essa palavra santuário da vida? Santuário é uma palavra que quer dizer a junção de duas, santo e lugar. Ário, lá do grego, quer dizer lugar, santo. Então, a família é o lugar santo da vida. Ou seja, Deus preparou um lugar santo para a família existir, para a vida existir, a família. Se nós destruirmos a família, é como destruir um santuário, onde Deus mora, onde a família mora. E se a família for destruída, a humanidade vai sofrer muito, e já está sofrendo muito, porque a família está sendo destruída. O Papa João Paulo II, nesta carta às famílias, de 1994, João Paulo II disse assim: os inimigos de Deus sabem que não podem vencer a Deus, sabem que não podem destruir a Deus, então querem destruir a obra mais importante de Deus, a família. É verdade, gente. E quando você destrói a família, você desprotege a vida, porque a família é assim, esse escudo de proteção da vida. Quando você quebra a família, você deixa a vida desprotegida. E não é verdade que hoje a vida está ameaçada de morte, desde o leito da mãe até o leito, desde o ventre da mãe até o leito do hospital? Quantos e quantos abortos são feitos hoje? São cerca de 40 milhões de abortos por ano no mundo. É como se um país inteiro, como a Argentina, como a Polônia, que tem mais ou menos 40 milhões de habitantes, fossem eliminados da vida. Por que tanto aborto? Se a gente for analisar por que acontecem os abortos, você vai ver que por trás falta uma família. É a namorada que ficou grávida e ficou desesperada e vai lá abortar, porque não tem uma família para receber essa criança. É o rapaz que gerou a criança e desapareceu. Eu nunca vi um animal renunciar ao seu próprio filho. Eu nunca vi a galinha chutar os seus pintinhos. Eu nunca vi a vaca abandonar o seu bezerro. Eu nunca vi a cobra abandonar o seu ninho, mas eu já vi muitos homens abandonarem seu filho. Gera uma criança e vai embora. Isso não é um homem, é um covarde. É um covarde. Quem gera um filho e não assume esse filho, não merece o nome de homem. E essa criança vai nascer sem uma família. Essa menina vai criar essa criança sem um lar, sofrendo, se desdobrando. Então a gente vai vendo que muitas vezes os abortos acontecem porque não tem por trás uma família. Porque onde existe uma família, a criança não é abortada, não. Eu tenho 8 netos. Tem 2 netinhas, uma de 30 dias e outra de 70 dias. A Isabela e a Carolina. Eu me lembro que antes delas nascerem, que festa que já era. As noras, as mães preparando os quartinhos, pintando de rosa, e comprando as roupinhas rosas, e a chupetinha rosa, e a mamadeira rosa, e tudo rosa, porque vai chegar a Isabela, vai chegar a Carolina. E chegaram, e que festa, quanta fotografia, quanto álbum. Porque existe uma família por trás, que protege a vida, que ama esta vida. Antes, meus irmãos, o ventre materno era o lugar mais seguro da vida. Hoje o ventre materno é zona de fogo livre. É o lugar mais inseguro. Por quê? Porque a família, que é a proteção dessa criança, a família foi destruída. Está sendo destruída. Não vai ser destruída, porque ninguém consegue destruir aquilo que é de Deus. Mas estão judiando da família. Lá na outra ponta da vida, quando a pessoa está velha, cansada, vamos então fazer a eutanásia.
Vamos matar essa pessoa logo, vamos apressar a morte dela, porque ela já não trabalha mais, ela só gasta, ela só dá dor de cabeça, ela está consumindo uma aposentadoria que pesa para o governo, então vamos eutanasiá-la. E vocês sabem que já tem 4 países no mundo que já aprovaram a eutanásia por lei: Holanda, Bélgica, Luxemburgo e parece que agora também a Inglaterra. Por que se mata o doente terminal, às vezes velho, às vezes, não sei, deficiente? Por quê? Porque por trás dele não tem uma família. Porque eu pergunto para você, você na sua família, você aceita isso? Você vai dizer não. Com meu pai não, com meu avô não, ele vai morrer aqui com a gente, na hora que Deus quiser. Só Deus pode dar a vida, só Deus pode tirar a vida. O que está acontecendo hoje nos asilos da Bélgica e da Holanda? Isso eu li na internet, gravei, salvei essa notícia. Os velhinhos estão fugindo dos asilos da Bélgica e da Holanda para os asilos da Alemanha, que ainda não tem eutanásia aprovada, com medo de serem mortos. E aí vem dizer para nós assim: não, nós estamos apressando a morte deles, que é para a gente aliviar o sofrimento deles. Mas então por que eles estão fugindo? Porque não querem morrer, não querem ter o seu sofrimento aliviado, coisa nenhuma. Isso é desculpa deslavada, isso é desculpa maldosa. É um assassinato você apressar a morte de uma pessoa. Então vocês estão vendo que do ventre da mãe, do bebezinho, do feto, até o leito da morte, a vida está descoberta, a vida está ameaçada. E aí você passa pela vida da criança abandonada, você passa pelo jovem delinquente, você passa pelo jovem drogado, você passa... Por quê? Você passa pelos casais separados, que também têm os seus corações sangrando. Por quê? Porque a família, meus irmãos, o projeto de Deus está sendo destruído. E cada um de nós que ama a Deus, cada um de nós que é cristão, que é católico, precisa arregaçar as mangas e trabalhar pela família. Não só pela sua família, mas pela família. Não pode existir uma paróquia onde não exista o movimento de casais. A pastoral familiar não pode existir. Não sou eu que digo isso, sabe quem disse isso? Papa João Paulo II. Papa João Paulo II um dia disse essa frase: não pode existir uma paróquia da igreja que não tenha um movimento familiar. Por quê, gente? Porque quando você trabalha a família, você trabalha com todo mundo. Você pega a criança, o jovem, o adulto, o velho, você pega todo mundo, você salva todo mundo. A família é a igreja doméstica. De onde é que vem esse nome, igreja doméstica? O Concílio Vaticano II resgatou essa expressão. Mas de onde que vem essa expressão? Essa expressão vem lá do tempo do Império Romano, quando o cristianismo chegou em Roma e os cristãos eram perseguidos, e não podiam construir igrejas porque o cristianismo era proibido. Tanto é que você vai ver que as primeiras igrejas surgiram no mundo só a partir de 313, quando o imperador Constantino proibiu a perseguição ao cristianismo. Então até 313, quando não se podia construir igreja, não se podia rezar em público, então se rezava nas casas, nas famílias. Daí veio a expressão família santa, igreja doméstica. É igreja doméstica. O coração da mãe precisa ser um altar para os filhos. O coração do pai tem que ser um altar de Deus para os filhos, porque é a igreja doméstica. Então, meus irmãos, vejam quantas coisas ameaçam a família. O Papa João Paulo II, nesta carta às famílias, ele fala de uma série de ameaças que a família está sofrendo. Ele fala do aborto, ele fala do divórcio, ele fala das infidelidades conjugais. Claro, quando o marido trai a sua esposa, quando a esposa trai o seu marido, destrói a família, destrói o casamento. A praga da traição, a praga da infidelidade conjugal. O Papa fala da praga do chamado sexo livre. O que é o sexo livre? Duas pessoas que vivem a chamada fornicação,
O que é a fornicação? É a vida sexual fora do casamento. Antes do casamento ou fora do casamento. Não é? Sexo sem um compromisso de vida, sem uma aliança na mão esquerda. Sem um matrimônio. Então o Papa diz, é terrível. Quando ele esteve aqui no Brasil a última vez, em 1997, acho que muitos de vocês se lembram disso, o Papa foi ao Maracanã, e ele fez uma homilia para os jovens lá no Maracanã. Eu me lembro que até aquela cantora, Fafá de Belém, cantou para ele. E o Papa disse uma coisa ali naquela noite que eu fiquei com vergonha. O Papa João Paulo II disse assim, no Brasil, ele veio aqui ao Brasil para dizer isso na nossa cara. No Brasil, por causa do sexo livre, existem milhares de crianças órfãs de pais vivos. Sabe, gente, doeu. Doeu escutar isso do Papa. Crianças órfãs de pais vivos. O Papa deu todo o recado numa frase só. Que uma criança seja órfã porque o pai morreu, porque a mãe morreu, paciência. Mas a criança ser órfã de pai vivo, é aquilo que eu falei para vocês, eu nunca vi o animal abandonar sua cria, mas o homem abandona seu filho. E aí você já está destruindo a família. Por quê? Porque essa criança não vai ser criada numa família. Essa mãe não vai viver numa família. Você vai destruir a família. Outras coisas que destroem a família, as chamadas famílias alternativas. Para a igreja, para Deus, meus irmãos, não existe outra família, a não ser aquela constituída no sacramento do matrimônio, onde um homem está unido com uma mulher e tem os seus filhos, ou então adotam filhos. Esta é a única família que existe para a igreja, é a família verdadeira. Mas hoje estão inventando uma porção de famílias falsas. Você sabe que é perigoso o dinheiro falso, né? Por que o dinheiro falso é perigoso? Porque ele destrói a economia do país. Por isso que você for pego com moeda falsa, dinheiro falsificado, você vai preso. E na Idade Média, quem falsificasse a moeda do rei, ia para a forca. Para a forca. Porque falsificou a moeda. E falsificar a família é muito pior. Falsificar a moeda destrói a economia, falsificar a família destrói a sociedade, destrói a humanidade, destrói o plano de Deus. Gente, quando alguém faz um projeto, um engenheiro que faz um projeto de um prédio ou faz um projeto de um automóvel, se quem vai construir este automóvel ou este edifício, se ele não obedecer o projeto do construtor, ele vai destruir tudo. Imagina você, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, que é um exemplo fácil de entender. Imagina alguém, por exemplo, um engenheiro eletricista que construa, por exemplo, projete, por exemplo, um ventilador. Quem é que vai escrever o catálogo de como é que deve funcionar esse ventilador? É o projetista? É o construtor? É aquele que fez a máquina? Então ele vai escrever assim, olha, essa máquina deve ser ligada em 110 volts, numa frequência de 60 Hz, não é? Numa corrente alternada ou numa corrente contínua, e você vai ligar, a máquina vai funcionar direitinho. Agora você já pensou se alguém diz assim, esse ventilador está ventilando muito pouco, está muito quente, eu não vou ligar em 110 não, eu vou ligar mesmo em 220, que eu quero ver ele ventilar bastante. O que vai acontecer? Você vai queimar o ventilador. Por quê? Porque ele não foi feito para funcionar com 220 volts. É uma tensão muito alta, vai derreter os seus fios. O seu eletroímã não vai aguentar, ele vai queimar. Você vai sentir um cheiro de queimado daqui a pouco. É exatamente isso que nós estamos fazendo com o projeto de Deus. Deus fez um projeto. Deus fez o homem. Viu que o homem sozinho não era feliz, então diz para o Adão assim, eu vou te dar uma ajuda adequada. Essa expressão está lá no Gênesis. Eu vou te dar uma ajuda adequada, fica tranquilo, porque o Adão não ficou satisfeito com tudo que Deus já tinha lhe dado. As aves do céu, os animais dos campos, os peixes das águas, faltava para Adão alguma coisa. Então disse, eu vou te dar uma ajuda adequada. E fez a mulher.
E a mulher é uma ajuda adequada para o homem. Se você, por exemplo, ler no livro do Eclesiástico, capítulo 26, o Eclesiástico no capítulo 26, quando ele fala da importância da mulher na vida de um homem, olha o que o Eclesiástico diz, ele diz assim, Eclesiástico 26, feliz o homem que tem uma boa mulher, pois se duplicará o número dos seus anos. O homem que tem uma boa mulher, uma mulher que o ama, duplicará o número dos seus anos. A mulher forte faz a alegria de seu marido e derramará paz nos anos de sua vida. Derramará paz nos anos da sua vida. É um bom quinhão uma mulher bondosa. Ela será dada a um homem pelas suas boas ações. Está aí. Agora, o Eclesiástico também diz uma coisa depois complicada. Se a mulher também não for uma mulher virtuosa, ela pode também acabar com a vida do marido. Ele diz aqui um pouco para frente assim, né? Uma mulher maldosa é como um jugo de bois desajustados. Quem a possui é como aquele que pega um escorpião. Deus me livre de pegar um escorpião na mão, né? Então a mulher foi dada para o homem como uma ajuda adequada. Ninguém pode ajudar tanto um homem, meus irmãos, do que uma mulher que a ama. E o contrário também é verdade. Ninguém pode ajudar tanto uma mulher quanto o marido que a ama. Então Deus quis. E é interessante que Deus tirou a mulher de dentro do homem. O que quer dizer essa expressão bíblica, né? Que tirou lá um pedaço da costela. A costela recobre o coração. A costela protege o coração. Qual é o sentido bíblico desse tirar da costela de Adão fazer Eva? O Santo Agostinho explicava. Santo Agostinho dizia assim: Deus não foi tirar um pedaço do calcanhar do homem para fazer a mulher, porque a mulher não devia ser pisada pelo homem. Mas Deus também não tirou um pedaço do cérebro do homem para fazer a mulher, porque a mulher também não devia ser para mandar no homem. Tirou um pedaço do lado, um pedaço de perto do coração, para ser companheira, para ser a ajuda adequada. Esse é o sentido bíblico de Santo Agostinho. Claro que o Gênesis ele é poético, ele é metafórico, é uma alegoria, mas uma alegoria que traz a revelação da verdade religiosa. E quando Deus levou Eva para Adão, Adão ficou maravilhado. Maravilhado. Tanto é que ali no Gênesis 2:23, a gente vê o Adão dizendo assim para Deus: agora sim. Agora eu tenho alguém que é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela vai se chamar mulher. Engraçado, Adão já tinha dado nome a todas as coisas, porque Deus deu a Adão tudo, e quando você dá nome a alguma coisa é porque aquilo é seu. Esse é o sentido bíblico de nomear, é tomar posse. Quando ele viu a mulher, ele sentiu que era para ele também. Deus já tinha dito: eu vou dar para você uma ajuda adequada. Ele vai se chamar mulher. Por que ele colocou esse nome mulher nela? Porque mulher é exatamente o feminino de homem no hebraico. Homem no hebraico é ish, I-S-H. Mulher é ish, I-S-H-A. Um A a mais só, Ishá. Ele sentiu que ele estava diante do seu feminino, do seu outro eu, vamos dizer assim. Alguns dizem alma gêmea. Não sei que nome pode se dar isso, né? A sua esposa. E aí, gente, quando Deus viu a alegria de Adão e Eva, então Deus disse para o casal aquilo que está lá no Gênesis 2:24. Por isso, e aqui está todo o fundamento do casamento e da família. Nesta frase de Deus que eu vou dizer agora. Por isso o homem deixa seu pai e a sua mãe, se une à sua mulher, e sereis uma só carne. Por isso, o homem deixa seu pai e a sua mãe, ou seja, vai substituir o vínculo filial por um novo vínculo, vínculo conjugal. Se une à sua mulher e sereis uma só carne. Deus não disse: você vai deixar a casa do seu pai e vai se unir a outro homem. Não, Deus diz: você vai se unir a uma mulher e sereis uma só carne. Esse sereis uma só carne, gente, é importantíssimo.
É o sentido profundo do projeto de Deus para o casal. É o que Deus quer do casal. Deus quer que o casal seja uma unidade perfeita, sem divisões, sem brigas, sem mentiras, sem falsidades, sem traições, sem infidelidades, sem brutalidades, sem nada que divide o casal. Sereis uma só carne. É aqui que nós todos que somos casados precisamos meditar bastante. Muito. Será que eu e a minha mulher, eu e meu marido, nós somos uma só carne? Ou será que nós somos divididos? A gente precisa entender o projeto de Deus, gente. Porque se a gente não entender o projeto de Deus e não viver de acordo com o projeto de Deus, a gente não é feliz. Eu estou dizendo a vocês que a humanidade está sofrendo, e a humanidade vai sofrer muito, porque a humanidade está destruindo a obra de Deus, especialmente a família. Porque existem tantas crianças sofrendo, tantos jovens sofrendo, jovens abandonados, jovens carentes, jovens drogados, porque por trás não existe mais a família. Esse rapaz muitas vezes não conheceu o seu pai, não conheceu o calor de um colo de um pai. Nunca teve um pai para jogar um futebol com ele, andar de bicicleta com ele, montar cavalo e pescar, não tem. Eu me lembro que quando nós fundamos aqui a casa de Emaús, aqui em Lorena, é uma casa para drogados, que depois nós passamos para o Padre Léo, uns 5 anos antes do Padre Léo morrer, eu conversei com o Padre Léo, aqui mesmo, aqui embaixo, e eu disse: Padre Léo, não está dando mais para tocar aquela casa, já tem muita gente, nós não temos uma comunidade, nós precisamos de uma comunidade lá na casa de Emaús. E o Padre Léo aceitou: não, eu vou trazer a comunidade de Betânia para cá, e a Betânia está aqui, é a única casa no estado de São Paulo, a casa de Betânia aqui em Lorena, que tem uns 80 jovens ali em recuperação. Mas antes de passar para o Padre Léo, um dia eu conversei com um jovem que estava uma semana lá na casa, e já tinham tirado a droga dele, porque com uma semana, com amor, com carinho, com oração, você tira a droga do jovem. Mas aí ele falou assim para mim: tá bem, vocês tiraram de mim a droga, e o que eu faço agora com esse buraco que está aqui dentro? E fez assim. Eu senti tudo que ele quis dizer naquela expressão. Eu sou carente de amor, existe um buraco aqui dentro de mim, que é falta de amor. O mundo não me deu amor, a família não me deu amor, meus pais não me deram amor, então eu fui encher esse vazio com a droga. Eu entendi tudo que ele quis me dizer. E depois eu comecei a perceber que isso se repetia muito, porque esses jovens não tiveram uma família, o colo de um pai, o colo de uma mãe, foram jogados às vezes em febens da vida, em orfanatos da vida. E o que vai ser de uma criança dessa, meu Deus? Se dentro de um lar, criado por um pai, por uma mãe, que amam, essa criança muitas vezes ainda se pega um caminho errado na vida por causa das más companhias, que corrompem os costumes. Agora eu fico pensando numa criança que nem pai não tem, nem família não tem, aí que ela tem muito mais chance de desviar para os maus caminhos da vida. Eu me lembro do Elias. Eu posso contar essa história do Elias, porque ele mesmo conta essa história. O Elias é um rapaz que ficou 5 anos na casa de recuperação, 5 anos para se recuperar. Mas por quê? Porque o Elias, ele era filho de uma mãe, que depois teve mais 3, 4 irmãos, cada um com um pai diferente, quer dizer, era filho de uma prostituta. E o Elias lá em São Paulo foi jogado num orfanato, do orfanato foi para o FEBEM, da FEBEM foi para a rua, da rua se tornou um marginal. E foi preso, foi processado, teve a sorte, a graça de Deus, de ser recebido na casa de recuperação. Porque em alguns casos o juiz autoriza que a casa de recuperação fique com o jovem para a recuperação. Elias ficou 5 anos. Mas um dia dos pais, em que nós fazíamos uma festa lá para os pais, e chamávamos os pais, e muitos pais não vinham porque não existiam mais, ou desapareceram. Mas nesse dia o Elias estava triste, e eu perguntei: beleza, o que há, Elias? Ele tirou a carteira de identidade do bolso e disse: olha aqui, professor, o que há? Na minha carteira de identidade só tem o nome da minha mãe, eu não sei quem é meu pai.
Eu entendi tudo. Eu não sei quem é meu pai. Ele ainda me disse, se por exemplo, se pelo menos eu pudesse ir no túmulo do meu pai e rezar por ele, eu já estaria satisfeito. Mas nem isso eu vou poder fazer, porque eu não sei quem é meu pai. É muito duro, gente. É claro que o menino desse vai acabar nas drogas, no crime. É claro. É por isso que nós não podemos deixar nenhuma criança abandonada. Temos que apoiar os orfanatos, temos que apoiar as casas de menores. Nós não podemos deixar uma criança abandonada. Porque o Papa João Paulo II disse uma coisa na Carta às Famílias maravilhosa. O Papa diz assim: a pessoa que não fizer a experiência do amor, nunca será uma pessoa feliz. A pessoa que não experimentar o amor, não fizer o amor algo seu, porque nós somos feitos por amor e para o amor, gente. Se nós não experimentarmos o amor, nós não seremos felizes. A vida vai ser para nós assim um céu nublado, cinzento. Eu nunca vi a humanidade sofrer tanto, gente. Eu nunca vi o povo correr tanto atrás de missa, de cura e de libertação. Nunca vi. Mas por quê? Porque a família está destruída e as pessoas estão sendo destruídas. Porque é no calor da família que você trata dos seus problemas. Não tem tratamento melhor para a pessoa deprimida, para a depressão, do que a própria família da pessoa. Abraçar essa pessoa, cercar essa pessoa, dar carinho a essa pessoa, dar força a essa pessoa. Mas e quando não tem essa família? A pessoa vai chorar na rua, ou vai chorar no braço de um psiquiatra, e outras coisas mais. É muito triste, meus irmãos, deixar a família destruir. Então eu quero voltar. A família nasce no casamento, mas tem que ser no casamento segundo o projeto de Deus. Deus transformou o casamento em sacramento do matrimônio. São coisas diferentes. O casamento é uma coisa natural, é a união natural de um homem com uma mulher. Mas Jesus quis que essa realidade natural fosse transformada em sacramento, ou seja, numa graça especial. Você sabe que o sacramento é uma graça especial. São 7. É aquilo que a igreja diz, é o ex opere operato. O que quer dizer? É algo que é operado por Deus, não depende de nós. Diferente do sacramental. O sacramental é ex opere operantis, não operato. Quer dizer o que em latim? Depende da sua fé. Se você faz um sinal da cruz com fé, esse sinal da cruz tem sentido para você. Mas se você não tem fé, não tem sentido, porque é um sacramental. Mas se uma criança é batizada, não depende da fé do padrinho, da fé da madrinha, da fé da mãe, da fé do pai. Se alguém derramou água 3 vezes na cabecinha dela, com a intenção de batizar, e disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus opera nessa hora. É o ex opere operato, é uma graça especial. Então Jesus quis que o sacramento do matrimônio também, que o casamento fosse elevado à dignidade de matrimônio por causa da sua importância. E depois Deus vai colocar inclusive um dos mandamentos também para a família: honrar pai e mãe. Não é? Gente, quando Jesus entrou no mundo, quando Jesus quis entrar na nossa história, Jesus entrou pela família. Jesus não entrou pela porta dos fundos. Jesus entrou pela instituição que o Pai já tinha instituído, a família. E é tão bonito a gente pensar nisso, gente, quando José quis abandonar Nossa Senhora, porque ele era um homem justo, um homem santo, não é? E dizem alguns santos doutores que José se achava indigno de estar ao lado daquela que é a mãe do Filho de Deus. Então José queria ir embora, para não profaná-la, e porque ele não se achava digno de ser a esposa da mãe de Deus. Então ele queria ir embora de fininha, na madrugada. E o anjo apareceu para ele e disse o quê? Não, José, não vá embora. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. É você que vai ser o pai do menino. O menino quer você para ser o pai dele, José.
Que coisa bonita, gente, na nossa vida é o pai que adota um filho, aí foi o contrário, foi o filho que adotou o pai. Jesus mandou o anjo dizer para José: eu quero você para meu pai. O filho adotou um pai, e Jesus viveu então na família de Nazaré, 30 anos na família de Nazaré, obediente aos seus pais, para mostrar aos filhos a importância da obediência, trabalhando como carpinteiro com São José, para mostrar a nós a importância do trabalho, e só saiu daquela família para viver a paixão e morte para nos salvar. Veja a importância da família. O seu primeiro milagre foi numa família que nascia nas bodas de Caná. Não era ainda a hora de fazer milagre, mas porque a mãe dele pediu. Eu não posso negar nada para minha mãe. Não posso negar para minha mãe. E ele transformou 600 litros de água em vinho naquela festa. Porque a mãe pediu, porque era um casamento que nascia, uma família que surgia. Não posso deixar acabar a alegria dessa festa. Vocês sabem que para os judeus o casamento tinha um significado religioso extraordinário, como para nós também. Para os judeus, quando um homem se unia com uma mulher em casamento, era a celebração de Javé que escolhia Israel para sua esposa. Era a sinalização. Por isso os judeus celebravam o casamento em 7 dias, cheio de honras e solenidades, porque era algo extremamente religioso. Então Jesus vai ali, nas bodas de Caná. Bem, meus irmãos, mas essa família, ela precisa ser preparada. O Padre Zezinho, naquela música que ele canta, ele diz assim: que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Não é assim não, tem que ter preparação. Vocês sabem onde é que começa a família, gente? A família começa no namoro. No namoro. Alguém se casou aqui sem namorar? E quem não namorou direito, quem não viveu bem o namoro, muitas vezes não vive bem o casamento. Por quê? Porque o namoro é a época da escolha, época de você saber se essa pessoa é a pessoa adequada ou não para você. Não é todo mundo que serve para todo mundo, não é. Eu tenho meus valores, ela tem os valores dela. Será que os meus valores religiosos, sociais, familiares são os meus valores? Você tem que conhecer a pessoa. O namoro é para conhecer, é para que o véu seja retirado, o mistério seja revelado. Não podemos deixar que a paixão segue o conhecimento da pessoa. Muitas vezes as paixões, a paixão pelo dinheiro, a paixão pelo sexo, a paixão pela beleza do outro, a paixão pela fama do outro, a paixão pelo nome do outro, esconde a realidade do outro, o mistério do outro, e depois você se casa com uma pessoa desconhecida, e depois do casamento o mistério é revelado e você se assusta, e aí quer separar. Há uma estatística que mostra que 30% dos casais se separam com menos de 1 ano de casado. São casais assustados. Parece que eu casei com outra pessoa. Você não casou com outra pessoa não, você não conhecia essa pessoa. O namoro é importantíssimo, gente, por isso que eu escrevi um livro sobre o namoro. Não vou gastar aqui muito tempo, senão eu gastava 1 hora só para falar do namoro. Mas eu queria dizer uma coisa importante: viva seu namoro com seriedade, você que é jovem. Se você quer construir bem uma família amanhã, viva teu namoro hoje com seriedade. Porque o namoro é o primeiro alicerce que você está colocando na sua casa. São aquelas primeiras brocas que o pedreiro faz para construir depois em cima as vigas baldrames, que vão sustentar toda a casa. Não brinque com o teu namoro. Não faça do seu namoro uma brincadeira sexual, porque a vítima pode ser você. Sabia disso? Não faça do seu carro uma arma, porque a vítima pode ser você. Era um slogan que o governo uma vez criou. Eu posso plagiar esse slogan e dizer assim: não faça do seu corpo, jovem, uma arma, porque a vítima pode ser você. O rapaz não vai ficar com barriguinha não, mas você vai. Você não vai poder abandonar essa criança, porque essa criança vai nascer na sua barriga, mas ele vai poder dar no pé. Então não faça do seu corpo uma arma no namoro, para segurar esse rapaz que não ama você, que só quer usar o seu corpo, porque a vítima pode ser você. Porque quem ama respeita,
não usa, não abusa. É diferente amar e gostar. Nós amamos pessoas, nós gostamos de coisas. Você diz assim, eu gosto de cigarro. O que você faz com o cigarro? Põe fogo nele. Você não gosta do cigarro, você gosta de você. Você é egoísta, queima o cigarro. Eu gosto de laranja, corta a laranja, tira a casca, espreme no dente, depois joga o bagaço no lixo. Isso é gostar, isso não é amar. Tem gente que diz que ama o outro, mas na verdade gosta do outro. Gosta no sentido de querer consumir o outro para o seu prazer. I love you. Je t'aime. O quê? Você me ama mesmo? Ou você está querendo apenas desfrutar do prazer que eu posso te dar, do dinheiro que eu posso te dar e outras coisas mais? Gente, Jesus disse uma frase importantíssima: amai-vos uns aos outros. Mas Ele não parou aí. Ele disse, como eu vos amei. Jesus é a referência do amor. E como é que Jesus nos amou? Olha para aquela cruz. Amor é aquilo ali. Amor não é pegar o outro nos seus braços, tremendo de paixão, devorá-los de beijo e dizer para ele, I love you. Isso é paixão. Não tem nenhum prazer naquela cruz. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida pelo outro. Isto é amor. O resto é tapeação. É claro que o amor de um casal se manifesta pelo sexo, se manifesta pelo romance, se manifesta pelo carinho. Mas o sexo, o romance e o carinho não é amor. São manifestação do amor. É diferente. Amor é muito mais. Amor é a disposição de você morrer pelo outro, se for preciso, de você dar a vida pelo outro. São Paulo diz lá na carta aos Efésios, Efésios 5, 25, São Paulo fala para os casais, ele diz assim, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha como é que São Paulo quer que os casais se amem. Maridos, amem as suas esposas, como Cristo amou a esposa dele, a igreja, e se entregou por ela, para salvá-la, para nos salvar, nós que somos a igreja. Isto é amor, gente. E é esse amor que falta entre os casais hoje, entre os namorados hoje, entre os noivos hoje, o amor de Deus. A pior coisa que está acontecendo hoje no mundo, meus irmãos, e que está destruindo a família, é que os jovens estão levando para o casamento uma caricatura de amor, um amor falso. Fala de amor, mas não é amor, é egoísmo, é prazer. E a família não se sustenta desse jeito. A família é uma instituição de amor, onde os pais têm que morrer pelos seus filhos. Os filhos têm que amarem-se mutuamente. É diferente o amor de Deus do amor dos homens. Não é à toa que os gregos usavam 3 palavras para expressar o amor: o philos, o eros e o ágape. O philos era o amor dos amigos, o eros, o amor erótico, e o ágape, o amor de Deus. O amor que se doa, se dá pela felicidade do outro. É o amor que diz não para mim, para poder dizer sim para o outro. Porque não tem jeito, se eu quiser dizer sim para você, eu tenho que dizer não para mim. Se eu quiser pegar esse livro aqui, essa Bíblia aqui, e se eu quiser dar essa Bíblia de presente para você, eu tenho que ficar sem ela. Não tem como eu dar a Bíblia para você e ficar com a Bíblia para mim, não tem como. Se eu der, eu vou ficar sem. O amor é assim, você tem que dizer não para você dizer sim para o outro. E a pior coisa que existe no casamento, meus irmãos, é um casal egoísta. Sabe o que a gente pode comparar um casal egoísta? A gente pode comparar um casal egoísta com 2 bolas de bilhar. Já viu 2 bolas de bilhar? Elas só se encontram para se separar. Não conseguem ficar juntas, porque são egoístas, uma bate na outra e volta. Não se entendem, não se encontram, porque são egoístas. Porque eu quero uma coisa e o outro quer outra. Então, não se entende. Então é preciso entender.
quebrar o egoísmo. Então é preciso realizar aquilo que eu volto agora lá no Gênesis: sereis uma só carne. Este é o mandamento de Deus para o casal. O homem deixa a casa do seu pai e da sua mãe, se une à sua mulher, e sereis uma só carne. Esse sereis uma só carne, quer dizer, vocês vão ser uma unidade profunda. Não vai haver rivalidades entre vocês, não vai haver orgulho entre vocês, não vai haver mentira entre vocês, não vai haver duas vidas em paralelo entre vocês. Vocês serão uma vida só, um projeto só. Gente, ser casado, de acordo com o projeto de Deus, vamos fazer comparação, que pela comparação a gente entende bem. Vocês já ouviram falar no rio Amazonas, já ouviram falar nos dois rios que geram o Amazonas, né? O Rio Negro e o Rio Solimões. Um é amarelo, o outro é negro. Num certo ponto eles se encontram, é o famoso encontro das águas, é uma turbulência, porque os dois se chocam ali, e ali formam o caudaloso Amazonas. Ninguém mais separa o Amazonas lá na frente em Negro e Solimões, não tem mais jeito de separar, porque as águas se misturaram, os peixes se misturaram, tudo se misturou ali. O Solimões está inteirinho ali dentro, o Negro está inteirinho ali dentro, mas não é mais Negro nem Solimões, agora é Amazonas. Isso é o casamento. No casamento não pode existir mais a primeira pessoa do singular, tem que ser agora a primeira pessoa do plural. Não pode ser mais eu, tem que ser nós. Não pode existir mais o meu, o pronome possessivo meu, agora tem que ser o nosso. Então tem que ser o nosso a casa, o nosso carro, o nosso dinheiro, os nossos problemas, as nossas alegrias, os nossos filhos, a nossa vida, as nossas lágrimas, os nossos encantos. É muito triste, meus irmãos, ver casais dividido pelo dinheiro, dividido pela moda, dividido até pela religião, dividido por uma série de coisas. Por quê? Porque esse casal não é unido. Tem um exemplo que eu dou, já usei mais de 1 milhão de vezes, mas vou usar mais uma vez aqui. É o exemplo do arroz com feijão. Se você misturar um pouco de arroz e feijão num prato, antes ainda de cozinhar arroz e feijão crus, misturar num prato, você consegue separar? Consegue. Por que você consegue? Porque o feijão é escurinho, né? É maiorzinho, você vai tirando o feijão primeiro, você acaba separando o arroz do feijão. Mas como que você separou se estava tudo junto? Opa, estava junto, mas não estava unido. Isso acontece com muito casal. Tem muito casal junto, mas não está unido. Então entra uma mão ali, ó, e separa. É um outro homem, é uma outra mulher, é o dinheiro, é às vezes a própria religião, e separa, porque não está unido. Porque quando está unido não tem mão nenhuma que separe. E aí eu convido você a misturar um copo de café com um copo de leite e mexer um pouquinho. E agora eu quero ver você separar. Será que dá para enfiar a mão ali no meio do café com leite, separar o leite para cá e o café para cá? Por quê? Porque está unido, está junto, mas além de junto, mais do que junto, está unido. Eu garanto a você, eu fui diretor 20 anos de uma faculdade de engenharia química aqui na USP em Lorena, eu garanto a você que você não separa nem por centrifugação, nem por decantação, nem por filtração, nem por eletrólise, nem por qualquer outro processo das operações unitárias da engenharia química, você não separa mais. Por quê? Porque agora formou um novo produto, que tem outro cheiro, outro gosto, outra cor, que não é mais café nem leite. É assim que Deus quer seu casamento. Será que o seu casamento é assim? Ou será que o meu casamento está ainda que nem o arroz misturado com o feijão, que uma mão inimiga pode entrar ali e pode separar, a mão da fofoca, a mão do não sei do que, uma internet bandida? Quando o casal é unido, meus irmãos, ninguém separa. Agora, como é que faz para um casal ser unido?
Por isso que Jesus instituiu o sacramento do matrimônio, uma graça especial. Porque Deus sabe que não é fácil o casal atingir essa unidade. E você não fique frustrado se o seu casamento ainda não atingiu essa unidade. Continue a trabalhar. Comece a pensar, o que está errado no meu matrimônio? Será que entre nós existe uma separação de dinheiro? O dinheiro dele é o dinheiro meu? Eu empresto para ele, cobro juro, ele empresta para mim, cobra juro? Escorchante. Do próprio marido, da própria mulher? Tem sentido um casamento assim? Não faz mal que ele ganhe dinheiro lá, ela ganhe dinheiro aqui, é importante que o dinheiro seja de todos. O que nós vamos fazer com o nosso dinheiro? Não importa se foi você que ganhou, ou se foi eu que ganhei. O que nós vamos fazer com o nosso dinheiro? Entenderam? Gente, a base do casamento, do projeto de Deus é isso. A base da família é a unidade do casal. E a unidade se faz com o quê? Com o amor de Deus. Lembra da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13? O amor é paciente, o amor é bondoso. O amor não se irrita, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não é orgulhoso, o amor não é vaidoso, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, o amor não passa jamais, não tem quem vença o amor. O amor é mais forte do que a morte, está ali o exemplo, Jesus foi à cruz por amor a nós. Um dia um jovem me perguntou assim, mas como é que foi possível Jesus aguentar tanta dor? Eu digo, porque o amor dele por nós era maior do que a dor que ele sentia. Essa é a resposta. Quando um casal se ama de verdade no amor de Deus, o amor é mais forte do que a morte. O amor aos filhos, o amor à mulher. E aí, meus irmãos, então nós temos que beber na fonte de Deus, que é o amor. É claro que se o casal não for buscar Deus, não for se alimentar nos sacramentos da igreja, na oração em família, esse casal não vai ter força para vencer as divisões, as brigas, aquilo que desune o casal, porque o que une o casal é Deus. O demônio faz de tudo para desunir o casal, e Deus faz tudo para unir o casal, mas nós precisamos buscar a Deus. Esse é um ponto vital. E aí também tem que entrar a nossa maturidade. A nossa maturidade, a nossa responsabilidade. Quando nós chegamos ao altar da igreja para se casar, o que nós prometemos um ao outro? Eu te recebo como minha mulher, estou recebendo você como um presente que Deus me dá. Eu te recebo como meu marido, você é meu agora. É tão meu que eu posso viver até vida sexual com você. São Paulo diz, a mulher não pode dispor do seu corpo para outro, porque o seu corpo pertence ao seu marido. São Paulo fala isso na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 7. O marido não pode dispor do seu corpo para outra mulher, porque o seu corpo pertence à sua mulher. É uma pertença mesmo. Eu te recebo como minha mulher. Mas tem uma coisa, eu te prometo. Eu juro diante de Deus, das testemunhas, da comunidade, ser-lhe fiel. Ser-lhe fiel, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, como diz o Nelsinho, na gordura e na magreza, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Eu vou te amar hoje que você tem 22 anos e é linda de morrer, e eu vou te amar quando você estiver com 60, 61, sem uma perna, com um câncer. Eu vou te amar do mesmo jeito, vou te amar mais ainda. Esta é a beleza do casamento, meus irmãos, é construir o outro, crescer e multiplicar. Amar não é querer alguém construído, como se diz nos encontros de casais. Amar é construir alguém querido. Amar não é querer ter uma pessoa pronta, bonita, não. É você construir a pessoa que você ama, que você escolheu. E só o amor constrói. Não tem outro instrumento para construir uma pessoa a não ser o amor. Só o amor constrói. Gente, Deus vai nos agradecer muito.
Quando você chegar lá no céu, talvez Deus diga para você assim: muito obrigado, viu? Porque eu te dei um homem complicado, um homem que não gostava de rezar, um homem que não gostava de trabalhar, a quem sabe chegado em algum vício. Mas você, parabéns, com a sua fé, com a sua paciência, com o seu amor, com o seu joelho no chão. Pensa que eu não vi teu joelho sangrar no chão? Eu vi. Você construiu esse homem, você mudou esse homem, e você está devolvendo o meu filho melhor do que eu te dei. Então entra para o gozo do teu Senhor. Esta é a beleza do casamento, meus irmãos. É você ver o tempo passar, ver os filhos crescerem, ver os netos nascerem, e você vê que você está do lado daquela pessoa que você um dia abraçou no casamento. Não é fácil você amar a mesma pessoa todos os dias. Não, gente. É fácil amar uma mulher a cada dia, mas o bonito é amar a mesma mulher todos os dias. É muito fácil amar uma mulher a cada dia, uma mulher diferente a cada dia, é muito fácil. Ou a cada casamento, é muito fácil. Agora o bonito é amar a mesma mulher todos os dias, com os defeitos dela, com as brigas que às vezes você tem com ela, com os desentendimentos, mas você jurou amor eterno a ela. Eu prometo a você fidelidade. Recebe essa aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Recebe essa aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. E depois o que você faz com essa aliança? Você quebra essa aliança? Porque ela já está com 60 e você prefere a de 30? E você joga essa aliança no lixo? Essa aliança que você jurou diante de Deus? O que você depois vai dizer para Deus, quando você estiver diante dEle? Fidelidade, meus irmãos. Fidelidade é a coluna vertebral do casamento, da família. Eu não posso desejar outra mulher que não é a minha. Eu não posso desejar outro homem que não é o meu. Eu não posso ficar de brincadeirinha na internet com outra mulher. Eu não posso ficar de brincadeirinha na internet com outro homem, traindo meus filhos, traindo minha família, traindo meu marido. Eu não posso. Como é que o Padre Zezinho canta? Que marido e mulher não se traiam e não traiam seus filhos. Que música bonita do Padre Zezinho. Que marido e mulher não se traiam e não traiam os seus filhos. E hoje, gente, a coisa mais fácil do mundo é ser tentado a trair o outro. Porque nesse pansexualismo que a gente vive, nesse endeusamento do sexo, nesse mundo erotizado de rádio, TV, internet e televisão, tudo te chama para você trair o seu marido e a sua esposa. Mas é aí que você tem que ser fiel a Deus. Aí que você tem que dizer: o meu amor a Jesus que morreu na cruz por mim é mais forte do que a paixão por essa mulher que está dando bola para mim aqui do meu lado. Por amor a Jesus, por amor a Deus, por amor ao meu juramento que eu fiz, por amor aos meus filhos e à minha mulher, não vou te trair. E nós homens não podemos brincar, porque nós homens acho que somos muito mais tentados do que as mulheres, porque o sexo no homem é muito mais aflorado do que na mulher. E aqui é preciso dizer para as mulheres: vivam bem com seus maridos a vida sexual. Seus maridos e você também precisam ter uma vida sexual harmoniosa no casamento. O sexo é bonito dentro do casamento, o sexo é o ato próprio do casal. O Papa Pio XII, há 60 anos atrás, o Papa Pio XII já dizia que o casal tem direito ao prazer sexual, é lícito, é legítimo. Então os casais precisam se satisfazer sexualmente, tirando os absurdos de sexo anal e outras coisas. O casal tem o direito das carícias sexuais para chegarem juntos ao prazer sexual. Não pode só o homem se satisfazer e a mulher ficar sem satisfação, porque ela começa a se negar ao marido e o casamento começa a correr risco.
de traição. Ok, meus irmãos, vamos ficando de pé, para a gente pedir a Deus que nos dê todas essas graças que nós precisamos, para construir a nossa família conforme o projeto de Deus, conforme o coração de Deus, né? A família é o santuário da vida. A família é o local em que Deus preparou a vida para existir, do ventre da mãe até o leito da morte. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam no ontem. Que eles vivam no ontem, no hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.